Olá, esta é a TV Alpa, um canal de comunicação criado pela Alpa que vai tratar de diversos assuntos, sempre visando levar informação para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sinomose. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o médico veterinário, Dr. Walter Freza. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Eu gostaria que você começasse falando para a gente, explicando, na verdade, Dr. Walter, o que é a sinomose. Olá, Audrey, eu que agradeço a participação, tá? Agradeço também a Alpa através da TV Alpa, né, que está iniciando agora os seus trabalhos. E vamos lá, vamos tentar elucidar um pouquinho dessas dúvidas, né, que as pessoas têm no dia a dia. Primeiro que a sinomose, ela é uma doença muito antiga, tá? E esse muito antiga vem desde 1900. Quando a gente fala de sinomose, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é uma doença que causa muito sofrimento. Sofrimento para os animais, sofrimento para os proprietários deles e até para a gente que é clínico, ela é muito desgastante, né? E vamos tentar trazer um pouco de ajuda para as pessoas tentarem preveni-la, né? Porque é uma dificuldade muito grande ela. E como é que a gente pode proteger o nosso animalzinho de estimação da sinomose? Bom, com relação à doença em si, se trata de um vírus. Esse vírus, o contágio é através de secreções dos animais doentes. Então, aí você tem tanto a saliva, a urina, as fezes que pode contagiar. E para proteger realmente, só com vacinação. Então, é o preventivo. Não adianta nada a gente querer isolar o animal, não adianta nada a gente querer tirar ele de um lugar, colocar um animal doente num ambiente da casa e o outro no outro. Isso daí não vai resolver. É a vacinação. E a responsabilidade disso cabe tanto ao proprietário como ao clínico que está fazendo essa prevenção, tá? Porque se você não fizer uma prevenção bem feita, pode estar fazendo uma vacina ótima que não vai adiantar. Uma dúvida muito comum entre as pessoas é sobre a vacina importada, se ela realmente é eficiente e também o que é melhor, se é vacinar em agropecuária, se é melhor procurar um médico veterinário. As pessoas normalmente têm muita dúvida em relação a isso. Eu gostaria que você explicasse para a gente. Ok. Bom, com relação à a vacina importada, ela tem uma tecnologia mais avançada do que a nacional. Tá? Ela tem uma difusão pelo sistema imunológico mais efetiva e fazendo com que o animal tenha mais anticorpos. O mais importante, porém, não é a vacina. Se a vacina que você está fazendo é de boa procedência, não tem tanto problema, tá? Com relação a ela não proteger. O mais importante é a aplicação dessa vacina ser feita no momento correto, com o animal em bom estado, tá? Às vezes a gente fala de agropecuária, não é porque a agropecuária não cobra consulta ou porque a agropecuária cobra mais barato, tá? E sim porque a agropecuária eles não têm lá dentro o veterinário para examinar, para saber se o animal está apto para receber. Se você fizer uma vacina muito boa num animal doente, ela não vai adiantar nada, ela não vai proteger. E o inverso também, né? Se você fizer uma vacina que não é boa no animal sadio, vai ter o mesmo efeito. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado. Vacina boa também tem que estar na mão de uma pessoa qualificada para estar aplicando. O melhor é sempre vacinar, evitando assim a doença. Mas, se o animal não tiver recebido essa vacina, como é que eu faço para identificar quais são os sintomas da sinomose? A sinomose é uma doença bem complicada. Quando a gente já está com quase todos os sintomas definidos, ela é muito evidente. Qualquer um bate o olho ali, vai poder falar que é sinomose e tudo mais. E o problema é exatamente esse, que a gente acaba sendo consultado quando o animal já está com a doença bem avançada. E nesse estágio sempre é mais complicado. Uma simples febre pode ser indicativo de uma sinomose. Se você tem um cachorro que tem lá uma conjuntivite, que ele tem lá uma pneumonia, todo veterinário já vai começar a se aperceber de que a doença pode estar presente. Mas até chegar nesse estágio pode ser um pouco difícil e aí as coisas vão se progredindo. Essa progressão, tá, é o que vai definir se o animal tem uma chance de sobreviver ou não.
Tá? E o sofrimento também dele, né? Se você chega a ter problemas neurológicos, que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes, que a gente recebe o animal já num estado neurológico iniciando, aí as chances dele já diminuíram bastante. Até chegar nesse ponto, se a pessoa não está levando num veterinário, compromete bastante. O veterinário, principalmente nessa época, ele tem o conhecimento que a doença está presente e aí ele vai ficar mais alerta. Se todas as vezes que o animal aparece com uma febre, se todas as vezes que ele aparece com uma tosse ou com uma simples diarreia, que pode às vezes até para o proprietário parecer que não é muita coisa, para o veterinário atento já é algum sinal, ele vai se prevenir com isso. E ela deixa sequelas, às vezes, quando o cão consegue sobreviver, porque é uma doença bem severa, deixa sequelas bem difíceis, né? Sim, sim. Os maiores problemas, as sequelas, é quando elas são incompatíveis com a sobrevivência. É aí que o animal chega para a gente e aí, na maioria das vezes, acaba sendo feita a eutanásia, que é o sacrifício dele. A gente sempre tem que balancear muito esse lado dele estar bem e dele estar bem para sobreviver com isso. As sequelas vão desde uma simples tique de uma perna, até às vezes um bater de boca, um tremor na cabeça, uma coisinha leve. Isso não tem nenhum problema, ele sobrevive tranquilamente. O problema é quando ele fica impotente, ele não consegue andar e tem uma encefalite muito, muito severa, onde ele não consegue praticamente dormir. E isso daí acaba sendo bem incompatível. Sendo incompatível, não tem muito o que ser feito. E toda lesão neurológica, ela é permanente. A partir do momento que ele para de andar, dificilmente vai voltar. A partir do momento que ele vai ter essas convulsões, que também pode chegar no quadro de convulsão, também dificilmente ele vai parar de tê-las, né? E um alerta que a gente sempre faz, porque muitas pessoas pegam os animaizinhos e levam para casa e não estão nem com os outros animais da casa vacinados. E aí acaba aquele efeito dominó. Um animal entra doente, transmite para os outros e aí a pessoa perde todos os animais com a mesma doença. É muito triste. O contágio é muito rápido. É muito rápido e posso te dizer que é quase certo. E oferece risco para as pessoas também, ou só para os animais? Por sorte, não. Embora o vírus da sinomose, ele é muito parecido com o vírus da sarampo. Eles são da mesma família, então eles são, vamos dizer assim, eles pertencem à mesma classe, mas não transmitem nenhum tipo de problema para o ser humano. Ainda não temos nenhum relato, graças a Deus. Agora, cães, né, os canídeos em geral, são muito comuns em alguns felinos, mas não o gato doméstico, tá? Furão, que é um animalzinho que está sendo hoje muito criado, também pega sinomose. E basicamente isso, né, porque são do nosso trato. Certo, bom. A dica, então, é sempre vacinar. Você que tem um animalzinho de estimação, seja ele já presente na sua vida, na sua casa há algum tempo, ou você que vai adotar, ou ser lar temporário de algum animal, é muito importante que você procure um médico veterinário para fazer essa avaliação, para cuidar da saúde do seu animalzinho, para evitar, assim, um grande sofrimento, tanto para o animal quanto para a pessoa também que se envolve, acaba vivenciando todas as consequências dessa doença, não é mesmo? Sem dúvida. E uma coisa que é importante a gente estar colocando, que é uma dúvida muito frequente. Primeiro, quando começar a vacinar? A vacinação deve começar com 35 a 45 dias, mas depende de quanto tempo esse filhote foi amamentado, se a mãe é vacinada, para ser feita essa vacina. Por isso que aí não adianta estar levando em qualquer lugar para fazer a vacina, tem que levar no seu veterinário de preferência. E também a vacina é anual. Muitas pessoas fazem a vacina quando ele é filhote e depois acham que está imunizado para o resto da vida. Não, tem que tomar todo ano. Tá? É uma pergunta muito frequente e também um descuido muito frequente por falta de informação. Bom, então fica a dica, você que tem um animal de estimação, sobre a importância de ficar atento aí com a vacinação do seu animalzinho, seja um cachorro, um gato ou uma outra espécie, para cuidar da saúde dele, do seu bem-estar e, claro, também da família, né? Porque uma doença com animal de estimação cria no dono uma tristeza, uma preocupação.
Então fique atento, procure sempre um médico veterinário. Quero agradecer hoje aqui a presença do Dr. Walter, que explicou para a gente, falou um pouquinho mais sobre a sinomose. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas. E quero convidar você também para participar desse novo canal de comunicação da ALPA, que é a TV ALPA. Você pode acessar o site, entra lá no contato, pode mandar sua sugestão, falar sobre o tema que você gostaria de ver aqui, sobre o assunto, esclarecer as suas dúvidas. Nós vamos ter o maior prazer em atender você. Walter, obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço, Alder, agradeço a ALPA também e vamos tomar conta dos nossos bichinhos, né? A gente sofre menos, eles também, e todo mundo fica muito mais feliz. Eles trazem muita alegria para a vida da gente, né? Precisa cuidar com carinho, com amor e com responsabilidade. Um abraço a todos vocês e até o próximo programa.